Vamos, gente, tudo bem? Vamos voltar aqui, vamos para a nossa aula 6, tá? Nós vamos falar dos outros comportamentos de risco. Nós começamos falando lá atrás, né, das fugas, vocês lembram? E depois nós falamos das agressões. Agora, né, nós vamos falar das quedas acidentais. Quando é que essas quedas costumam ocorrer, gente? Principalmente com os idosos, né, os pacientes idosos que costumam tomar drogas psicoativas ou então após a ECT. Lembram o que é a ECT? Que é a eletroconvulsoterapia, que são os choques na cabeça, né? É ministrada uma frequência, ela é uma frequência de eletricidade na cabeça, e é como eu falei para vocês, né? Há controvérsia sobre esse tratamento. Tem alguns estudos que, para alguns casos, ela é super indicada e ela traz realmente resultados terapêuticos, mas em outros casos não, né? Antigamente vocês lembram que era usado indiscriminadamente e como tortura, certo? Então, pacientes após passar por ST, eles podem ser mais propensos a sofrerem quedas acidentais, certo? E o que o profissional de enfermagem deve fazer, né, para evitar esses acidentes? Verificar a causa, tentar investigar como foi que aquele paciente caiu, né? Ficar atento ao piso. Se você observar que tem alguma pontinha ali levantada, algum lugar que pode causar acidentes, tentar corrigir o quanto antes, certo? Sempre acompanhar os pacientes após a USCT, nunca deixar sozinho, porque pode, né, acontecer as quedas. E verificar se houve alguma lesão depois dessa queda, porque às vezes a queda é inevitável, você não consegue, né, intervir antes de acontecer, mas quando acontece é observar, né, se aquela pessoa se machucou e se sim, tomar providências, né, para tratar o quanto antes. E o suicídio, gente, muito comum, certo? É a situação mais séria na instituição psiquiátrica, por quê? O paciente que ele está na instituição psiquiátrica, ele é responsabilidade da instituição dos profissionais que cuidam dele, né? E se ele chega a cometer suicídio, isso gera uma série de questionamentos, né? Da família, né? Da sociedade, de uma forma geral. E quais são as principais causas, né, do suicídio? Perda financeira ou de prestígio, pessoas que eram muito ricas ou que tinham cargos muito importantes, de repente se veem sem nada numa situação, né, na qual ela nunca se encontrou. Então, isso pode ser um grande desencadeador de suicídio, certo? Morte familiar, aquela pessoa que perdeu algum ente querido muito próximo, essa pessoa ela pode sim ser um forte candidato a cometer um suicídio. Doença física grave, a pessoa que se sente infeliz, né, com a sua capacidade física, ela pode sim vir a cometer o suicídio. Fugir de um sentimento penoso, aquela pessoa está no sofrimento, né, com uma depressão, grandes crises de ansiedade, ele não suporta mais viver aquilo, então ele tenta fugir da dor, né, de sentir aquilo, e às vezes a grande maioria recorre ao suicídio. E no início da doença, né, por não saber lidar com aquele adoecimento mental, acaba que, né, gera muito sofrimento. E o suicídio é uma estratégia utilizada, infelizmente, às vezes. E quais são os meios mais utilizados, Jéssica, para que essas pessoas, né, se matem? Enforcamento, muitos recorrem ao enforcamento, porque é um meio que não é difícil de fazer, né, nas instituições psiquiátricas. Pular de lugares altos, acumular medicamentos, né, para ingerir de uma vez só, que é o suicídio por medicamentos, por drogas, se cortar com objetos pontiagudos ou deixar de se alimentar, né, a pessoa que para de comer, de beber e vai definhando, tentando causar a morte, certo? E a assistência, né, como é que a gente pode tentar evitar esse suicídio? Conhecer a história, né? Lembrar que por trás de toda doença mental tem uma pessoa que tem sentimentos, uma pessoa que, né, que tem preferências. Lembrar que na maioria das vezes o cliente dá indícios de que ele pretende se matar, né? Aquela história, a pessoa sempre dá avisos, né?
Então, é ficar atento ao que esse paciente comunica. Isso vocês também vão observar por meio do comportamento, né, da observação do comportamento. Lembra que a gente falou algumas aulas atrás, certo? Manter vigilância constante e de forma discreta, sempre, gente. Essa vigilância sempre vai ser necessária com pacientes psiquiátricos, mas ela tem que ser discreta, né? A pessoa, eu vou no banheiro, você fica na porta assim, olhando. Tem que ter um cuidado, mas tem que ser de forma discreta, porque isso pode gerar uma irritabilidade, certo? É aconselhável, né, manter esse paciente com risco de suicídio com os pacientes melhorados, os pacientes que já estão fora de risco, que estão conseguindo levar uma rotina mais estruturada, que estão bem medicados, que estão com facilidade de relacionamento. Isso pode ser uma estratégia para tentar melhorar esse paciente que está com risco de suicídio, certo? Ocupar essa pessoa com tarefas úteis, fazer com que essa pessoa se sinta útil dentro da instituição. Oferecer apoio, né? Mostrar que você se interessa pelaquela pessoa, que você está disponível e que você vai ajudá-la quando ela precisar. E quando o suicídio acontece, né, é preciso redobrar a vigilância, prestar os primeiros socorros àquela pessoa, né, que cometeu e pedir a quem estiver perto para chamar os outros profissionais para prestar assistência e auxílio, ok? A finalidade, gente, do hospital psiquiátrico, né, ela é terapêutica. E ela deve ser, a instituição, né, ela deve ser um local onde o cliente possa ser doente e se manifestar com segurança e aceitação, certo? Oferecer apoio, né? Como é que vocês, profissionais da enfermagem, vão oferecer apoio a essas pessoas que estão precisando? Sempre conversar com o cliente, dando a oportunidade de expressar os sentimentos, né? Como eu acabei de falar. Lembrem-se que ali tem uma pessoa que sente, que sofre, que chora, certo? Ajude a resolver a situação, né, apresentada e a reconhecer as limitações, certo? Ajude a ressaltar as características sadias. Olha, tudo bem, você tá assim, mas você é uma pessoa que consegue fazer isso, consegue fazer aquilo. Você, né? Você é uma pessoa, por exemplo, se ele consegue realizar uma tarefa útil, né? Olha, você tá com essa dificuldade, mas se você não tivesse feito tal coisa, né? A instituição estaria assim, entendeu? Mostre que essa pessoa tem pontos sadios também, né? Que ela não é só doença. Evite acentuar a ansiedade. Se você percebe que esse paciente, sempre que vai para o pátio, por exemplo, com outras pessoas, né, que é um lugar ao ar livre, ele fica ansioso, pense em outra atividade para ele, né? Tente evitar colocá-lo em situações que aumentem a ansiedade. E sempre se mostrar disponível, né, para ajudar quando necessário. Isso é importante, sabe? As pessoas se sentem vistas. E os limites, lembra que a gente falou que limites são necessários? Então vamos lá. É um processo no qual uma pessoa especialmente preparada, ela toma medidas terapêuticas com o objetivo de limitar manifestações inadequadas de comportamento, certo? E essas medidas, gente, lembrem que eu falei, né, na aula anterior. Punição é diferente de limites, certo? Mas o limite, ele ajuda a desenvolver um comportamento aceitável. E ele deve ser colocado em quais situações? Vamos lá. Por transgressão de regras de comum acordo, né? Aquela pessoa, ela quebrou a norma, ela quebrou a regra porque ela quis. Então, aí tem que ser colocado o limite, porque ela sabia que aquilo não podia, ela não fazia, de repente ela começou a fazer. Por que tá fazendo, né? Então, vamos colocar limites. Exige privilégios e se torna um reivindicador. Ah, Jéssica, então quer dizer que a pessoa não pode reivindicar o que quer? Pode, né? Só que com limites, né? E quando ele exige privilégios em relação aos demais, isso aí tá inadequado, tá?
quando ele instiga, desculpem, determinadas pessoas contra outras, né? Gera um clima de confusão. E quando apresenta comportamento, né, que gere algum tipo de ansiedade ou de irritação nos demais. Por exemplo, ele sabe que tem alguns pacientes que são sensíveis a barulho, né, e de repente ele pega e fica batendo nas coisas para gerar uma irritação naquelas pessoas. Esse é um comportamento que tem que ser repreendido, né? É necessário colocar limites, tá bom? É isso, gente. Essa foi a nossa aula de hoje, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo, tá?